Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Pequenas Reflexões. Caso estejam gostando do conteúdo, não esqueçam aí de compartilhar, de deixar comentários, de deixar o like aí no nosso vídeo, tá bem? E peço a todos que caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal através da chave Pix passando aí na tela e que continuem rezando por mim e por este apostolado para que nós possamos nos manter firmes neste propósito. Tá bem? Então aproveitem o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Bom, na nossa pequena reflexão de hoje, eu quero trazer aqui algumas características do pecado, tá? E relacionar essas características com aquele conceito apresentado pelo Ortega y Gasset no seu livro A Rebelião das Massas, mas com uma citação do venerável Futoxin, tá? Que trabalhando com esse conceito do Ortega y Gasset, nos apresenta algo muito interessante. Então vamos amarrar uma coisa com a outra aqui, tá? É uma reflexão que eu fiz, esta breve ligação, que eu espero que faça sentido para vocês diante do conteúdo que eu apresento no canal, tá? Eu quero dar esse sentido, esse contexto, porque tem tudo a ver com o que eu falo no canal, né? Muitas vezes vocês me viram falar a respeito da solidão, tá? A importância da solidão. Em muitas transmissões eu falei, mas muitas mesmo. Tá? E por que é tão importante nós refletirmos acerca disso? Bom, no Catecismo Maior de São Pio X, ele nos traz esse ensinamento bimilenar da Igreja, onde nós temos nas características do pecado, o pecado original, o pecado atual, o pecado venial e o pecado mortal. Bom, exceto a Virgem Santíssima, todos nós nascemos com a mancha do pecado original, não é? Que pode ser definido como a privação da graça, certo? Nossos primeiros pais, eles não tinham essa privação até a sua culpa original, né? O pecado original. E o pecado original é a privação da graça, certo? Que nós podemos recuperar através do batismo. O batismo nos faz retornar aquela graça que os nossos primeiros pais tinham antes da queda. Entretanto, por conta do pecado original e por conta da nossa natureza decaída, nós temos inclinação para o mal, nós temos inclinação para o pecado, que pode naturalmente ser perdoado através do nosso arrependimento, através da nossa confissão, certo? Então nós podemos retornar e isso se dá a narrativa da nossa vida. Na verdade, nós temos o pecado atual, que São Pio X define, né, que o homem é aquele que o homem comete chegado ao uso da razão. Então é por isso que as nossas crianças, quando batizadas, elas são inocentes, né? Se uma criança é batizada e como ela não chegou ao uso da razão, certo? Ela não faz realmente assim, ela não tem... apesar de ter esta inclinação ao mal por conta do pecado original, ela não tem a intenção. Isso é importante. Uma criança ela não tem a intenção de pecar. Não é à toa, aqui fazendo uma pequena observação, que na corrente do romantismo, como nós trabalhamos recentemente no canal e também no observatório, né, no portal Observatório do professor De Rosa, o romantismo ele pega essa questão da inocência da criança e cria, né, uma certa nostalgia, uma coisa apaixonada, realmente de retorno a essa inocência primeva, através da imaginação. É interessante como a corrente romântica trabalha com isso. Tá? Nós temos o pecado venial, que é uma leve transgressão da lei divina, não nos faz perder a amizade com Deus, ou seja, a graça, mas ela nos dispõe para o pecado mortal. E o pecado mortal é uma transgressão da lei divina com o próximo ou com nós mesmos. Então é assim que São Pio X apresenta em seu Catecismo Maior. Então reparem que é o que é importante nessas definições já muito conhecidas, já bem conhecidas, é que há uma hierarquia até mesmo nos pecados. Prestem bem atenção, isso é importante. Muitas pessoas dizem que não existe pecadinho e pecadão. O que existe é pecado. De um certo modo, isso está certo. O que existe é o pecado, certo? Só que até mesmo nos pecados cometidos existe uma hierarquia. Não dá para comparar uma pessoa que, de maneira proposital, vai lá e tira a vida de alguém
por assim um motivo completamente torpe, tá? Seja por inveja, seja por ódio, seja por qualquer motivo torpe. E outra coisa diferente é uma pessoa que, por legítima defesa, para defender a si e aos seus, acaba tirando a vida de um agressor. Ela seria uma vítima, assim como sua família. Por exemplo, se um bandido ele invade a sua casa e você vai lá e cancela o CPF dele por legítima defesa, certo? Então você não teve a intenção de pecar por motivo torpe, você defendeu a sua família, foi um ato de justiça. Assim também, quando você pensa mal de alguém, um objeto de pensamento, você pensa mal de alguém. Isso não é a mesma coisa que você mentir deliberadamente para prejudicar a vida de outra pessoa ou até mesmo privá-la da graça. Uma mentira que você conta sobre outra pessoa, uma difamação que você faz, pode privá-la da graça. Seja porque se essa pessoa descobre, ela vai entrar num processo de ira, de vingança também, e você pode privá-la da graça. Então você foi o autor deste ato maléfico. Então vejam que nós podemos utilizar aqui muitos e muitos exemplos do dia a dia para perceber, através da razão natural, que até mesmo os pecados eles têm hierarquia. Né? E onde entra essa nossa reflexão dos pecados? Para a questão do homem-massa, para esse conceito que tão bem o Ortega y Gasset nos apresenta. E o venerável Futoushin, ele define muito bem o que é o homem-massa. O homem-massa é aquele que odeia a tranquilidade, a meditação, o silêncio ou qualquer coisa que lhe dê possibilidade de penetrar os recônditos da alma. Vejam que definição interessante que o venerável Futoushin apresenta deste conceito. Tá? Ele define dessa forma, pega o conceito original do Ortega y Gasset e traz essa outra definição através das suas reflexões. Então, onde que uma coisa se encaixa com a outra aí, Daniel? Né? Quando nós fazemos essa reflexão sobre a hierarquia dos pecados, nós podemos fazer a seguinte analogia, meio que simbolicamente. Né? Então, assim como o pecado venial é uma leve transgressão das leis divinas que não separa o homem da amizade de Deus, mas dispõe ao pecado mortal, está dizendo o seguinte, que o pecado mortal ele nasce dos pecados veniais, tem como matéria, certo? O pecado mortal tem como matéria os pecados veniais. Então o homem massa é aquele que está sempre procurando o quê? O mundo, o falatório do mundo, o barulho, não é? As subculturas, o feio, o horrendo. É aquele que não medita, é aquele que não está em silêncio, é aquele que não tem aquela saudável solidão para o que? A contemplação. O homem massa é aquele que tem, consciente ou inconscientemente, uma certa repulsa da contemplatio, certo? E é aquele que está exposto ao falatório do mundo e, portanto, ele recebe essa carga de subcultura que o separa da verdadeira contemplação e o deixa vulnerável a cometer muitos pecados veniais. Porque é aquele que está sempre preocupado se está agradando, se não está agradando, é aquele que sempre que quer estar realmente aí em meio, né, a essa cultura podre que nós temos, sobretudo no mundo contemporâneo. É aquele que está querendo participar do famoso small talking o tempo todo, aquele cara que quer ficar ouvindo fofoquinha ou fazendo fofoquinha. É aquele cara que quer participar assim desse mundo do falatório mesmo, desse mundo podre, certo? Então ele está mais vulnerável por participar disso aos pecados veniais. E este homem, né, esse homem massa, quando percebe, já está eivado, né, dessas más intenções. Porque o sujeito ele absorve tanta porcaria, ele não tem esse tempo que o venerável Futoushin fala para a boa meditação, né, para estar a sós consigo e sobretudo com Deus em momento de oração, em momento de uma boa leitura, de um bom estudo, de uma contemplação da beleza, ouvindo uma boa música, ou até mesmo em companhia de algumas pessoas que de fato não somente estão procurando o small talking, aquelas conversas porcarias, mas estão falando de coisas que prestam, mesmo que sejam assim as conversas mais rotineiras, conversas de senso comum. Você pode ter aquela bela conversa, uma conversa que vale a pena com outras pessoas, que não necessariamente você tenha de ficar debatendo conceitos abstratos o tempo todo. Até porque você se torna um inconveniente. Na verdade, você se torna um chato. Você se torna até mesmo alguém soberbo, que é o vício próprio dos intelectuais. Então é possível você falar coisas de senso comum, coisas populares,
sem cair nesse vício dos intelectuais e também sem cair, né, nas armadilhas que são impostas a nós, né, pelo mundo préternatural através das pequenas fofocas, dos maus pensamentos, da exposição ao feio, ao horrendo, como nós falamos no episódio passado aqui, até mesmo do soft porn, da pornografia, ou seja, tudo aquilo que não presta. Nesse caso nós temos que ser parecidos aí com o Nelson Rodrigues, né, que dizia: sou reacionário. Por que sou reacionário? Porque sou contra tudo aquilo que não presta. Nesse caso nós temos de ter esse grau, né, de reacionarismo a esse tipo de coisa. E aqueles que estão percebendo o que há de errado no mundo, como dizia Chesterton, são aqueles que em momentos do dia, certos momentos do dia, fecham-se no sentido de aproveitar uma boa leitura, contemplar uma boa leitura, contemplar uma boa arte, contemplar uma boa música, contemplar a Deus na oração, através da oração, ter uma conversa adulta com Deus, porque vai pedindo a Deus para que o limpe dessas más intenções, vai se conhecendo melhor. A partir do momento que você se conhece melhor, o seu método biográfico, o seu método de confissões, como nos ensinava Santo Agostinho, ele vai ficando cada vez mais aprimorado, porque você não está mais procurando agradar o mundo, você não está mais procurando agradar grupelhos, você está preocupado em descobrir aquilo que há de mais podre em você, aquilo que te afasta realmente da verdade, aquilo que te afasta do bom, do belo, do verdadeiro, aquilo que está levando a você a pecar. Então você vai se conhecendo melhor, você vai realmente aceitando a sua condição e você vai aceitando também a ação da graça, que é o que os nossos sacerdotes nos ensinam há tanto tempo, que é o que? Não fechar as portas para a graça, deixar a graça agir. Então essa reflexão é importante, trazendo essa analogia que eu faço entre as hierarquias do pecado, para entender que assim como há hierarquias no pecado, também há hierarquias nas nossas ações. O quanto que nós estamos hierarquizando as coisas importantes e menos importantes da nossa vida. O quanto que nós estamos, de fato, dando assim hipertrofias a coisas que não prestam, né? Para convivências, para exposições que não prestam, que estão nos levando para um caminho que nos afasta realmente do pleno exercício da nossa sensibilidade, da nossa vontade e da nossa inteligência. Tá? Então, para não ficar mais longo do que isso, fecho aqui essa pequena reflexão de hoje. Espero que isso possa também trazer a vocês um certo estalo, né, para a vida de cada um e que seja de alguma forma útil esse vídeo de hoje, tá bem? Então, se vocês estão gostando desses vídeos, não esqueçam aí de compartilhar com seus amigos, seus familiares e também, caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal. As doações de vocês são muito importantes para esse trabalho. Tudo bem, gente? Então, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.